Conversar agora com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo aí, dentro daquilo que é possível estar certo, né, Chamorro? E estamos sendo atropelados aí pelos acontecimentos a cada dia. Ontem tivemos um episódio que realmente pouca gente acreditaria ser possível há pouco tempo, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Como é que você viu esse episódio que mostra e evidencia, né, Chamorro, a fragilidade da democracia nos Estados Unidos e também em diversos outros lugares? Bom, não existe democracia nos Estados Unidos, né? É um país onde não há uma votação direta, onde é muito fácil você manipular o resultado. Vamos lembrar casos de manipulação do resultado, como foi a eleição de Al Gore contra o Bush filho, né? Que a reeleição do Bush filho, na verdade, se deu porque roubaram a votação do Al Gore na Flórida, né? E todo mundo na Flórida, perdão, e todo mundo nos Estados Unidos reconhece isso. Vamos lembrar como roubaram nas prévias, né, nas primárias do Partido Democrata, a eleição contra o Bernie Sanders, né? Ele ganhou, na verdade, ele iria ganhar a eleição contra a Hillary Clinton nas internas e eles roubaram essa eleição. Então é algo natural nos Estados Unidos. O que aconteceu agora, na verdade, é uma reação natural desses setores fascistas que apoiam o Trump e que decidiram invadir e utilizar forças armas, né? Eles entraram e invadiram armados o Congresso dos Estados Unidos, numa ação que é muito comum. Na verdade, a gente está surpreendido no Brasil, só que eles vêm invadindo as assembleias legislativas de diversos estados nos Estados Unidos ao longo desse último ano. Mas eles invadem vestidos de camuflado como milicianos, vestidos como tal, com fuzis de assalto, com armas de guerra. Eles invadem os parlamentos, né, as assembleias legislativas de pelo menos 10 estados nos Estados Unidos e ninguém nunca falou nada. A imprensa trata isso quase que uma certa normalidade. Então, o que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos é uma coisa natural, é o resultado desse processo de invasão constante de diversas assembleias legislativas. Isso acontece, obviamente, também numa distorção em relação ao uso da força para impedir isso, como foi com as marchas do Black Lives Matter, né? Ou seja, daquela grande mobilização dos grupos de negros dos Estados Unidos que saíram nas ruas de todo o país para protestar contra a violência policial, contra aquele genocídio étnico em contra deles, e como havia uma sobre-reação da polícia, inclusive matando diversos manifestantes ao longo por todos os Estados Unidos. E a gente vê, obviamente, um cara com uma roupa de búfalo, sem camisa, com a cara pintada, como um personagem de um filme de comédia, sentado na cadeira do presidente do Congresso dos Estados Unidos, rindo, gritando. É uma coisa bizarra, e ninguém atirou nele, né? Simplesmente assim. E sem contar os outros que entraram armados, muitos deles entraram armados, e nos Estados Unidos isso é normal, isso acontece, porque a legislação permite você andar com um fuzil de assalto de guerra no meio da rua dos Estados Unidos, porque a legislação permite você andar armado com esse tipo de arma. E é isso que o Bolsonaro está tentando transformar o Brasil, é isso que ele está esperando que aconteça no Brasil. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porém, não me surpreende. Não me surpreende que nos Estados Unidos tenha acontecido isso. Acho que até demorou para isso acontecer. E, na verdade, isso deixa o país e aquela suposta democracia nua, né, frente ao mundo. Agora, Chamorro, como vai ser, né? Porque ontem a gente viu, inclusive, alguns congressistas do Partido Republicano se manifestando, obviamente, de forma contrária à invasão, mas não fazendo, alguns criticando abertamente Donald Trump, outros não. Como vai ser o futuro do Partido Republicano com o trumpismo ali sendo uma força viva? Porque aquilo foi uma demonstração de força, queira-se ou não, do presidente Donald Trump, que foi derrotado nas eleições. Como é que você vê o futuro do Partido Republicano e do próprio bipartidarismo nos Estados Unidos? Bom, o presidente Donald Trump foi o presidente republicano com o maior número de votação da história do Partido Republicano, né? O Trump, apesar dele ser o que ele ele não é uma figura desprezível, assim, que você não dá a mínima atenção, acabou, ele perdeu a reeleição, então morreu como um político. Na verdade, o Donald Trump
eu diria que o Donald Trump é maior do que o próprio Partido Republicano. A votação que ele conseguiu é porque ele conseguiu dialogar com os setores mais radicais e alguns setores mais de centro dos Estados Unidos, inclusive, né? Então ele tem uma força política popular muito forte. Ele chegou e mobilizou gente que o Partido Republicano não consegue mobilizar. Então ele sim é uma força de direita, fascista, violenta, que tem uma capacidade muito maior de conseguir uma mobilização popular, não só no momento da votação. Isso é importante. Quando você mede um político, não pelo total de votos que ele consegue, mas como ele consegue mobilizar constantemente os seus apoiadores. E o Donald Trump, indiscutivelmente, é um cara que mantém ativa a sua base, mantém ativa também aqueles setores que saem para votar, e conseguiu dividir quase meio a meio o país, né? Ele perdeu a eleição por nada, praticamente, quase que um empate técnico. Ele perdeu a eleição por quase nada. Então, há que se considerar que o Donald Trump, como uma figura pública, é uma figura que teve um programa de televisão, um cara que era muito conhecido já antes mesmo de ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele vai continuar ativo na política estadunidense. Só que tem uma outra variável importante que a gente tem que discutir, que é a postura das empresas donas das redes sociais no momento de censurar o Donald Trump. Eu sou absolutamente contrário à censura do Donald Trump. Eu sou contrário à censura de qualquer político, por mais radical que ele seja, porque a decisão não pode ser de um grupo de acionistas ou algumas empresas que são pressionadas por um outro partido, porque o Facebook, o Twitter, o Google, eles não são um tribunal que tem o direito de poder censurar o discurso de um presidente, por mais radical, por mais absurdo que ele seja. Uma coisa é você censurar os vídeos do ISIS, né, do Exército Islâmico, assassinando, cortando a cabeça, afogando ou queimando vivo pessoa. Outra coisa é você censurar o discurso do Donald Trump, que diz que foi roubada a sua eleição e que ele pede, inclusive no vídeo, para que as pessoas parem com a violência. E vem o Twitter e o Facebook e decidem cancelar a sua conta, inclusive está se debatendo que ele vai perder a conta. Eu sou absolutamente contra isso. Mas, evidentemente, o Donald Trump é reflexo do que é a sociedade, na grande maioria da sociedade estadunidense. Porque a grande maioria da sociedade estadunidense é racista, tem uma formação, são analfabetos funcionais, são pessoas que realmente se mobilizam em torno de ideias com base na violência, com base na indústria cultural dos Estados Unidos, e o Donald Trump é o exemplo disso. É um homem que tinha um programa de televisão, é um empresário que se fez bilionário e se manteve bilionário não pagando imposto, ele sempre falou isso publicamente, e que agora é presidente dos Estados Unidos, né? Então, é isso que a gente tem que entender, mas nada disso nos deve surpreender. Agora, tem muita gente, e ontem, inclusive alguns congressistas, defendendo que o Congresso dos Estados Unidos aprove, né, abra e aprove um impeachment contra Donald Trump para que ele não governe nesse período que resta do seu mandato, porque ele teria passado de todos os limites. Você acha essa possibilidade real, Chamorro? Eu acho que é real. Eu acho que é real porque, primeiro, a gente tem um Congresso, por primeira vez, depois de 10 anos, tanto a Câmara de Deputados como a Câmara de Senadores, com maioria democrata. Isso é a primeira coisa. Segundo, há sim uma insatisfação de amplos setores da burocracia do Partido Republicano que repudiaram a postura do presidente Donald Trump, que inclusive o acusaram de incendiar, né, a multidão para que eles invadissem o parlamento, e muito provavelmente eles se unam a esse processo de impeachment ao presidente Trump. Mas a gente tem que... E por que isso vai acontecer também? É porque o Donald Trump não vem da base do Partido Republicano, né? O Donald Trump é um outsider dentro do próprio Partido Republicano, é um homem que vem de fora do partido e que se lançou pelo partido e ganhou muita força, muito tamanho, e está incomodando muita gente. Então, ele provavelmente... Há condições, sim, de que ele seja impeachmentado nos Estados Unidos. Chamorro, queria agradecer a sua participação aqui. A gente vai continuar acompanhando o desenrolar dos fatos e volta a conversar. Muito obrigado. Obrigado a você.
Conversamos aqui com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.